aqui na terra, de sermos luz, para brilhar, para sermos, ó Pai, em nome de Jesus, ser exemplo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Comece a declarar ao Senhor: Senhor, como Tu és bom, como Tu és bom. Obrigada por estar aqui na Tua casa, Senhor Jesus. Obrigada por essa oportunidade de Te adorar, de agradecer o Teu nome, Senhor. Fale a Ele palavras de amor. Fale a Ele como Ele é lindo, como você o ama, como você o ama. Essa é uma adoração somente sua. Não é como eu fazer por você, mas você que está aí, você pode fazer e declarar ao Senhor: Senhor, meu coração é teu, minha família é tua, minha casa é tua. Fale para Ele: Papai, eu te amo. Obrigada, Pai, por estar aqui, Senhor. Você hoje tem a oportunidade de adorar ao Senhor. Outras pessoas não têm essa oportunidade. Algumas estão no leito de uma cama, algumas estão sem poder falar, mas você pode o adorar. Comece a adorar ao Senhor. Oh Senhor, aleluia. Nós te amamos, Deus, nós te desejamos, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai. Declare para Ele: coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Diga a Ele: como fruto desse novo coração. Fale o que você vai declarar. Eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Fale com o seu irmão: somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos fechar os corredores agora nessa noite. Nós somos uma família. Você faz parte de uma família, a família Ica. Segure na mão do seu irmão que está aí do lado. Você vai declarar o que você tem recebido, o que você vai receber, o óleo novo do Senhor. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, fale para Ele: eu declaro a paz de Cristo.
vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Olha pra ele, eu preciso de ti, precioso és para mim. Agora diga assim pra ele, ó. Que seja aqui ou aonde for. Fale pra ele, ó. Estaremos sempre juntos pelo elo do amor. E por tudo isso eu vou orar por você. E o Espírito de Deus vai te encher. Que seja aqui, declara na vida dele. E que seja aqui ou aonde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Por tudo isso eu vou orar por você. E o Espírito de Deus vai te encher. Agora ergue suas mãos assim, Pai. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte mais. Só a igreja que tá bonito demais, vai. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Oh Deus, vai bateria. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Quantos creem, digam aleluia. Aleluia, bem grande. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus, você faz parte de uma família. Fale pro seu irmão, você faz parte de uma família. E você vence é por fé. Aleluia. Nós somos vitoriosos, Senhor. Nós somos vitoriosos. Você já falou pro seu irmão isso essa noite? Quando o seu irmão achar que a luta dele é com soco, é com arma, você vai dizer para ele: nossa luta são com armas de fé. Aleluia. Quantos estão aqui nessa noite? Somos um povo armado, amado com armas da fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Fale pro Senhor isso. Em meio às tribulações, diga ao Senhor: o nosso Deus é vencer, nós o adoramos. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Vitorioso és, na tempestade está teu nome livre é. Os reinos reivam, teu trono assim está. Teu nome o inferno não prevaleceu, ele não prevalecerá, nada irá me impedir, eu te adorarei.
Senhor. Fale para Ele o que Ele é na sua vida. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome os reinos reinou, teu trono assim está. Teu nome Tu és imutável, Senhor. O teu reino, Senhor Jesus, ele não tem fim. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, com grandioso
Senhor é vitorioso na espera. O Senhor é vitorioso no processo. O Senhor é vitorioso na dor. O Senhor é vitorioso no luto. O Senhor é vitorioso na depressão. Ele é vitorioso na angústia. Ele é o dono da batalha. Ele não perde uma batalha. Aleluia. Ele é vitorioso nas suas finanças. Ele é vitorioso naquilo que você acha que não tem mais jeito. Ele é vitorioso nas perdas. Ele é vitorioso porque Ele olha para vidas. E se Ele olha para a vida, você é uma vida. Você está aqui. Ele olha para você. Aleluia. 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 Deus é bom. Glória a Deus. Não está dando, Senhor. Aleluia. Espírito Santo. Olha, eu quero dizer, se você veio hoje achando que ia ser um culto normal, você vai sair daqui decepcionado. Vai, Micael. Não é um culto normal. É um culto sobrenatural. É um culto sobrenatural. Porque apesar do seu coração ter entrado aqui falando, Senhor, eu vou, é só mais uma vez. Deus falou, é assim que eu te quero hoje. É hoje que eu vou entregar. É porque você veio dessa forma, sem poder, sem querer, sem circunstância alguma, sem ego, sem nada, que eu vou mover na sua vida hoje. Aleluia. Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos dar as palmas de palmas desse amado. Aleluia. Já que vocês estão batendo palmas, vamos assim, ó, pra Ele. Porque nós queremos te buscar, Senhor. Nós adoramos te buscar, Senhor. Te procuro, ó Deus. Essa é antiga. O silêncio tu está. Ele está em todo canto. Eu te busco, toda hora espero. Conhecer-te eu quero mais. Faz assim com a mãozinha, ó, de querer, vai. Senhor, te quero ouvir falar, Senhor, te quero mais. Vai pra Ele, me quero tocar-te, e tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Só os fortes, vai, prosseguindo para o alvo. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Então só quem quer dar um pulinho aí na cadeira. Senhor, te quero, e quero ouvir tua voz.
investir na nossa vida. Aleluia. Amém, glória a Deus. Que bênção, né? Quem aqui está sentindo essa unção? Amém? Bom, queridos, eu quero falar de algo muito importante, só que, na verdade, eu vou testemunhar, né? Porque a gente chega a falar direto versículos, né? Todos já conhecem todos os versículos, mas testemunhos edificam nossas vidas também, amém? E eu quero lembrar, a Janine até falou ontem, né, no nosso Rede de Mulheres, que a gente precisa testemunhar, que o testemunho é muito importante. E assim, eu estava hoje, e me veio à memória, no dia que eu entrei nessa igreja a primeira vez, eu acho que tem uns 17 anos, ela ainda era virada, né, para aquele lado de lá, bem pequenininha, uma igreja bem humilde, assim, pelo menos eu achava pequenininha, quando eu entrei aqui. Eu ainda estava até grávida do Moisés, quando eu entrei aqui. E aquela igreja humilde, mas já me conquistou. E aí eu não sabia que depois de 5 anos, eu voltaria aqui, né, e estou aqui até hoje. Então, assim, eu fiquei lembrando, né, como era a igreja, e hoje como nós estamos, né? Uma bênção, uma igreja linda, né? Uma acústica que não envergonha ninguém. E tudo lindo e maravilhoso. Mas isso não seria possível se nós não fôssemos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Não é verdade? Quantas coisas, né, que nós investimos, que nós ajudamos a construir. Eu me orgulho em fazer parte dessa construção, né? E aqui, não só a igreja cresceu, mas a minha vida, eu cresci dentro dessa igreja. A minha vida, eu conquistei muitas coisas dentro dessa igreja. Meu primeiro emprego, né, eu conquistei aqui. Inclusive, eu fui secretária, então foi o pastor Marcos me contratou, eu fui uma das secretárias da igreja, né? E assim, aqui o Senhor me honrou muito. Eu passei no concurso, aqui eu conquistei minha casa própria, né? Que hoje eu olho e assim, tem hora que a gente está lá dentro de casa e pensa, meu Deus, eu consegui isso, assim, eu nem acredito. Né? Só quem sabe, né? Da onde veio e onde está hoje. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Tudo isso eu conquistei, minha vida espiritual também. Foi muito abençoada e é abençoada nessa igreja. Aí você me pergunta, mas o que a igreja tem a ver? Tem tudo a ver, né? Nós somos de uma igreja onde os pastores, eles nos ensinam a estudar, né? Eles nos ensinam a trabalhar e nos ensinam a honrar a Deus. Então, tem tudo a ver, não é verdade? Então, assim, eu sou muito feliz por estar nessa igreja, por ser dizimista e ofertante. Eu tenho honra de ser uma dizimista dessa igreja. E hoje eu te incentivo também a ser. Amém? Então fique de pé. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. E quero te abençoar nessa noite. Assim como eu cresci dentro dessa igreja. Assim como a igreja também cresceu. E vai continuar crescendo. É só o começo, né? Nós vamos crescer muito mais. E eu quero crescer junto com ela. Você também quer? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nesta noite eu oro pelos meus irmãos. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor. Assim, Pai, como eu tenho crescido dentro dessa igreja, eu tenho sido dizimista, fiel na tua casa. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, porque eles irão crescer junto com esta igreja, para a honra e glória do teu nome. Amém. Vem e traga seus dízimos e suas ofertas.
tremenda graça. Ó, quem fale o amor. Vamos querer? Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Deus é bom! Glória a Deus! Ah, Deus! A Soraya falando, a gente ontem na rede de mulheres. Quantas estavam aqui na rede de mulheres ontem? Eita, mais forte, né? Vocês têm que representar as que não vieram hoje. Quantas estavam na rede de mulheres ontem? Muito bem! Olha só que bênção! Glória a Deus! E nós falamos sobre como amamos pertencer a essa família, né? Foi algo maravilhoso. E hoje, no momento do ensaio, existem canções que elas nos levam a lembrar. Você já pegou álbum de fotografia? E no álbum você vai perceber que existem algumas pessoas, outras se afastaram, mas a palavra de Deus diz que quando o servo do Senhor ele ora, aquela oração ela nunca volta vazia. Sua oração nunca voltará vazia. E o que nós temos que fazer é profetizar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E isso é tão forte, que quando nós cantamos canções como Vitorioso És, você está dizendo para o Senhor, o Senhor é vitorioso na minha vida, independente das circunstâncias. E a mesma coisa vai ser nessa última canção aqui, que nós vamos estar entoando ao Senhor. E eu quero te convidar para que você, junto comigo, esteja cantando essa música. Ela é uma canção antiga, mas ela é preciosa. Amém? Quantos estão aqui? Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença aqui. Aleluia. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Fale para ele, eu sei que Deus tem pra ti manancial, cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida, sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Fala pra eles, eu sei que Deus tem pra ti manancial, cujas águas nunca faltarão. Cante novamente comigo. Vou calar meus lábios, vou profetizar e abençoar a quem
manancial cujas águas nunca diga de novo a ele. Eu sei que Deus tem pra ti cujas águas nunca falharão. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas glórias. Fale, e pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. E toda a terra celebra a ti o cântico de júbilo, pois tu és o Deus criador. Fale, e toda a terra celebra a ti o cântico de júbilo, pois tu és o Deus criador. E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Declare a honra, a glória e a força. E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Só a igreja. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Só a igreja de novo, vai. Do seu jeito. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor a quem? Ao Rei Jesus. Você pode começar a declarar aí para o Senhor: Senhor, eu vim para receber, Pai. Eu vim para receber. Eu vim para receber, Senhor, de uma fonte inesgotável. Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
coisa boa, como é bom estar louvando a Deus com vocês. Coisa gloriosa. Não sei, eu penso que deve ser por causa do Senhor e não por causa dos velhos que estão aqui. Mas esses cânticos antigos nos levam com muito mais facilidade para perto de Deus. Pelo menos para nós os velhos. Muito bom, graças a Deus. Amados, podem sentar. É um privilégio muito grande, pastor Marcos, obrigado, é um privilégio para mim estar aqui, é uma responsabilidade muito grande, e hoje eu estive lembrando do Dr. John Stott, quando um livro dele sobre a pregação do Evangelho, e na introdução ele disse, eu não sei quantos anos ele tinha de ministério, mas só a secretária dele já tinha 50 anos de secretária dele. E ele então disse, olha, na introdução do livro sobre a pregação, ele disse, ele disse, muitas vezes eu desci do púlpito terrivelmente frustrado, decepcionado com a minha pregação, e nunca totalmente satisfeito. E eu pensei, meu Deus, o Dr. John Stott, que eu já ouvi tanta mensagem de Deus através dele, então deve ser normal. Isso. E eu penso que isso deve fazer parte também da bondade de Deus, da misericórdia de Deus conosco. É ou não é? E uma coisa que eu quero pedir a vocês é que não permita que, caso eu venha me emocionar, muito difícil acontecer, mas não deixe que as minhas emoções atrapalhem. Eu acredito que tem uma palavra de Deus para compartilhar com vocês, tá bom? Eu, como não confio na minha memória, então eu vou ir para as minhas anotações aqui. Enquanto você está começando aí, procurando ver a sua Bíblia, nós vamos primeiramente para o livro de Romanos. Romanos capítulo 12. É bastante conhecido. Romanos capítulo 12 é bastante conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa fé, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vai para capítulo 16 de Romanos, capítulo 15, desculpe. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Todos acharam? A partir do versículo 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Como é que foi que os gentios foram conduzidos através de Paulo? Por palavras e por obras, por força de sinais, de prodígios, tudo pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém, circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo
por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Desde o versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, anunciando o quê? O testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vai para capítulo 15 de 1 Coríntios. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Esse é o maior capítulo da Bíblia falando sobre a ressurreição, mas vamos ler só os primeiros versículos. Acharam aí? Desde o verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. O que eles fizeram a respeito do Evangelho? Eles ouviram que ele anunciou, eles ouviram, eles receberam, e eles perseveraram, e pelo qual, aí o versículo 2, por ele também sois salvos. Incondicionalmente? Não. Se retiverdes a palavra tal como vós preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. E aí ele vai continuar falando a respeito. Nós já oramos, tivemos um momento de louvor a Deus, de invocação do Senhor através dos nossos cânticos. Vamos crer que o Senhor vai falar conosco. Amém? Vamos crer. Eu queria que estivesse aberto para isso. Precisamos muito ouvir Deus. Precisamos muito. E o meu desafio, para cada um, a respeito do Evangelho, eu preciso ouvir. Eu preciso crer. Eu preciso receber. Eu preciso praticar. E preciso compartilhar. O que é que eu preciso? Começando pela ordem. Ouvir, crer, receber. Aí vai precisar de mais algumas coisas, né? Eu preciso crer, eu preciso receber, eu preciso viver, preciso praticar, né? Preciso praticar. Vai ser bom também celebrar, como fizemos aqui, como o testemunho que eu vimos, é celebração. É celebração. Falei com o pastor Marco, como foi importante ouvir o testemunho da irmã a respeito da acústica aqui. Que coisa maravilhosa. E também fez menção à importância de estudos, a importância que a igreja encoraja para estudar. Essas coisas mostram que o povo de Deus deve, não para a glória nossa, mas para a glória de Deus, e para sermos melhores canais de bênção. Quem? Algum jovem aqui? Pelo menos abaixo de 80 anos tem? Então não parar de estudar. Não parar de estar sempre especializando ao máximo, para poder melhor servir. Pastor Marcos perguntou se eu fui diplomado, porque essa semana
De segunda a sexta, eu estava ministrando no treinamento para missionários que trabalham com indígena. Mas de sexta até hoje eu estava recebendo treinamento com um americano, um homem com experiência em muitos países do mundo, em diversos continentes, um canadense, um homem de Deus. Que riqueza, que coisa extraordinária estar com aquele homem, recebendo a ministração da palavra de Deus e aprendendo com a experiência dele. Nunca vamos deixar de aprender. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bom, então, cada pessoa, como introdução, cada pessoa precisa ouvir, crer, receber, ser salvo, então perseverar, entender, celebrar e então compartilhar o Evangelho. Concorda? Não pode faltar nenhuma destas. Se somos discípulos de Jesus, vamos seguir o exemplo de Paulo, então não pode faltar nenhuma dessas. A palavra crer aparece 25 vezes no Antigo Testamento e 137 vezes no Novo Testamento. E aqui Paulo está falando do Evangelho. Mas qual é o Evangelho que Paulo pregou e que o povo creu e recebeu, no qual permaneceu e pelo qual estava salvo? Qual é esse Evangelho? O tempo não vai dar para falar de todas as características do Evangelho, mas nós vamos estar vendo muito da nossa parte, um pouco das características do verdadeiro Evangelho, da simplicidade do Evangelho. Qual é a importância desse Evangelho e por quê? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Mas eu pergunto a você, toda boa notícia é Evangelho? Ou toda boa nova é Evangelho? Quer dizer, Evangelho significa boa nova ou boa notícia. Eu estou te perguntando, toda boa notícia, toda boa nova é Evangelho? O que você acha? Não. Por exemplo, a eleição de uma pessoa para a presidência da República numa nação, seja na nossa ou na outra, pode ser boa para muita gente. Pode ser muito boa. Mas é Evangelho? Não, não é Evangelho. Não é Evangelho. Então, como distinguir as boas novas do Evangelho das demais boas novas ou boas notícias que não são Evangelho? Conhecendo uma síntese da essência do Evangelho de Jesus. É preciso saber qual é a essência. O tempo da vida não dá para saber tudo, mas qual é a essência do Evangelho de Jesus? Vamos precisar de crescer no conhecimento do que seja o Evangelho de Jesus. Todo seguidor de Jesus necessita, no mínimo, conhecer uma síntese da essência do Evangelho de Jesus. Isso nos ajudará a diferenciar as boas novas do Evangelho de qualquer outra boa nova e nos possibilitará a crer no Evangelho com a fé do Evangelho. Queria que tivesse bastante atenção nisso. Precisamos crer no Evangelho com a fé do Evangelho. A fé que emana do Evangelho. Quem está entendendo isso? Eu tenho observado que, pensando nesses 50 e poucos anos que estou caminhando com Jesus, tenho observado a igreja. Eu estou vendo duas igrejas. Eu estou vendo uma igreja que se arvora de professar a fé do Evangelho. É a fé que o Evangelho ensina. Mas muito desta igreja, no meu julgamento, posso estar equivocado, me parece que está perdendo a fé no Evangelho. Professa a fé do Evangelho, tem conhecimento em tudo, mas parece que está perdendo a fé no Evangelho. E muitos daqueles que dizem ter fé no Evangelho, que creem que Jesus é o mesmo ontem, hoje ou será para sempre, então ver alguma coisa espetacular e que não precisa compromisso com a fé do Evangelho. E as duas coisas são indispensáveis, a fé do Evangelho e fé no Evangelho, as duas coisas. Só quem está entendendo, por favor, diga amém. Amém. O que eu creio determina o que sou. E o que eu sou evidencia o que eu creio e me credencia para o fazer, para o meu fazer como discípulo de Jesus. Deixa eu repetir isto.
aquilo que eu creio determina o que eu sou. O que eu faço determina. Aquilo que eu creio determina o que eu sou. E aquilo que eu sou evidencia o que eu realmente creio. Não é só o que eu declaro crer. Concorda comigo? Mas é o que eu sou. É aquilo que eu sou como consequência da fé. É isso que vai evidenciar a fé. Eu quero que você preste atenção na questão de evidenciar. Eu estou pensando no poder do Evangelho. Eu estou pensando no poder de Deus. A parte humana no Evangelho é refletir a glória. A parte humana no Evangelho é refletir a glória de Deus. E é na nossa conduta, é na nossa maneira de viver a fé na dependência de Deus. Daí precisamos saber o mais claro possível em quem o crê e por que cremos. Em quem cremos, o que cremos e por que cremos. A nossa fé precisa ser professada, praticada e compartilhada. O que precisamos? A fé precisa ser o quê? Professada. Precisamos professar. O que nós cremos? E é preciso praticar a fé que nós declaramos. E precisamos compartilhar. Quero que tenha atenção a isso. Precisamos ouvir. Precisamos ouvir. Precisamos distinguir. Precisamos crer. Precisamos receber. E então perseverar. Perseverar também compartilhando o Evangelho de Jesus. Gálatas 1, versículos 3 a 9, eu ia passar por cima, mas eu vou ler. Graça e paz da parte de Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal. Para o quê? Para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo, nos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Isaías 43, 10 é muito didático para nós a respeito da fé. Ali nós vimos que o próprio Deus está falando com o profeta, dizendo: vós sois minhas testemunhas, meu servo a quem escolhi. Você pode tomar isso para si? O Senhor diz: vós sois minhas testemunhas, meu servo a quem escolhi. Só que acredita que Deus pode dirigir essa palavra também para você. Você recebe como palavra de Deus. Vós sois meus servos a quem escolhi. Escolheu para quê? Para que o saibais, me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou Deus, eu anunciei salvação, eu a realizei e eu a faço ouvir. É Deus que faz, mas nós somos canais. Nós somos canais. Saber, esses três verbos que o Senhor usa, que ele disse: eu vos escolhi para que o saibais. O verbo saber, então esse saber está falando de informação. Vivemos uma época de superfície. Por favor, jovens, aceitem umas beliscãozinhos aí, por favor, tá bom? Uma época de superfície tão grande. Vocês têm conhecimento tão vasto por causa do avanço da tecnologia. Vocês sabem sobre tanta coisa. A expressão que eu mais escuto dos jovens são duas: eu sei, eu já sei e eu estou cansado.
Na minha juventude a gente não ouvia essas duas expressões. Eu já sei, eu sei e nem eu estou cansado. Mas a expressão que eu mais escuto dos jovens são essas duas. Eu já sei e eu estou cansado ou cansada. Então saber é a informação. Nós precisamos aproveitar, temos informação, mas escolher em quais áreas da informação nós queremos, precisamos e podemos aprofundar. Amém? Amém. Podemos aprofundar. Me permita um parênteses. Eu tenho dito que em qualquer área do conhecimento humano, uma pessoa numa graduação, se ele aprender, alguns de vocês talvez já me ouviu isso, quem já me ouviu falar sobre isso? Em qualquer área do conhecimento humano, se a pessoa, num curso de graduação, se aprender 3 lições, aprendeu bastante. Alguém já me ouviu, não? Só o pastor Marcos, né? Se aprender que não sabe, é a primeira lição. A pessoa vai para a faculdade, vai pensando que sabe muito, chega lá, né, começa a perceber. Então, se souber que não sabe, se souber o que pode, quer e deve aprender, e se souber onde estão as principais fontes para essas aprendizagens que você quer, aprender o suficiente. O resto é na prática. Mas isso para qualquer área. Mas eu vejo que também na igreja, também para a vida cristã, muitas vezes nós só queremos saber a teoria. E aí não teremos consistência como discípulo de Jesus. Quem está me entendendo, por favor? Amém. Não teremos consistência. É preciso achar maneira, a liderança precisa achar maneira de ver como é que nós vamos dar consistência. Mailda, coisa tão simples como o grupo familiar. Grupo familiar. Não precisava saber muito, mas tinha maneira de praticar o que estava recebendo e transmitir. Foi o período que a primeira igreja de Cristo Gama mais cresceu. Crer é um nível de fé. Esse nível vem pela pregação do Evangelho. Crer é um nível, para que eu saibais e me creais. Então, crer é o nível mais avançado da fé. É o nível mais avançado, para que me creais. E não é qualquer fé, mas é para crer em Deus. Crer é o nível da fé. Esse nível vem pela pregação. Romanos 10, 17. É o nível da fé no Evangelho. Não é qualquer fé, mas é o nível da fé no Evangelho. Não tendo, mas como alguns até nesse nível a pessoa diz, eu não entendo, mas creio. Provavelmente muitos de nós ainda se encontram em algumas áreas nesse nível. Não entendo não, mas eu creio. É ou não é? Então é o nível da fé. Não entendo, mas creio, porque é assim, não entendo, mas eu creio. Entender é o nível da maturidade, é o nível da compreensão, não apenas do que é, mas também no como e do porquê. Porque creio, como creio, esse é o nível da assimilação da verdade do Evangelho. É que eu estou falando da necessidade de entrar com mais profundidade. Contudo, esse entender é maior, mais importante, é maior e é mais importante e está acima do que for meramente intelectual. Deixa eu repetir. Contudo, esse nível do entendimento ele é maior, é mais importante e está acima do que for meramente intelectual. Ele não depende das descobertas científicas, porque o nosso Deus é transcendente. Ele vai além da capacidade humana em qualquer área do saber humano. Ele vai além, mas em Cristo Jesus, no Evangelho, esse Deus que transcende a capacidade humana para o conhecer, através de Cristo Jesus, porque Cristo é o Evangelho. Cristo é o Evangelho. Ele é a boa nova. Então veja, meus amados irmãos, isso transcende a capacidade humana para entender. Então estudar a verdade, conhecer a verdade, não é descartar, não é dizer que não precisamos das verdades científicas, mas nós precisamos saber, transcende muitas das verdades científicas. É um entendimento que não exclui conhecimento científico, mas que não se limita a eles. Só quem entendeu. Não depende, não exclui, mas não depende, transcende, vai além. Obrigado, temos água aqui, mãe. Obrigado.
Alguém tem que ver. A Bíblia diz que não perde o galardão que deu um copo de água fria, então, imagina. É um entender evidenciado, esse entendimento. É um entender evidenciado pela coerência entre fé professada e fé vivenciada. Deixa eu repetir. Tenha atenção, por favor. Esse entendimento do Evangelho, esse entender o Evangelho, é evidenciar, é a coerência entre a fé professada e a fé praticada. Amém. Cotidianamente. Esse é o nível da consolidação da fé assimilada do Evangelho, a fé que nós entendemos do Evangelho. Infelizmente, como eu disse, a impressão que eu tenho é que muitos estão se adorando de ter a fé do Evangelho, mas não está conseguindo evidenciar, e não está exalando o perfume de Cristo Jesus. Nós precisamos, a nossa principal função é crer, receber o Evangelho, vamos receber, vamos viver essa fé, e ao viver o Evangelho nós exalamos o perfume de Cristo. O que crê no Evangelho, o pratica e o compartilha, reflete o poder transformador do Evangelho. A razão da esperança, 1 de Pedro 3,15, fala da razão da esperança. É a fé refletida. A razão é a fé refletida pela vida do que crê e proclama o Evangelho. Essa é a razão da esperança. É a fé refletida pela vida, não só professada, mas ela é refletida por aquele que crê e proclama o Evangelho. Esses níveis, saber, crer e entender, são cumulativos e de gradação ascendente, e não são mutuamente excludentes. Quer dizer, basta crescer um, não precisa do outro. Não, os três são complementares. Nós precisamos dos três. Nós precisamos do saber, nós precisamos do crer e nós precisamos do entender. E então praticar isso no cotidiano. Não se pode chegar ao nível de uma adequada fé no e do Evangelho sem a correta e clara informação do Evangelho. A pregação e o ensino precisam ser meios e informação do Evangelho. Marcos 16, 15 e 16, da grande comissão, nos fala da pregação do Evangelho. A pregação é pela fé. É pregar o Evangelho, pregamos, e é a pregação que gera a fé. É a pregação do Evangelho que inspira a fé. A pregação não é só através do pregador que vem aqui. Nós recebemos pregação do Evangelho também através dos cânticos. Quem começou a ficar quebrantado durante o louvor hoje? Quem sentiu a presença do Espírito de Deus? É o Evangelho. E através da música, o Evangelho tem maior penetração do que pela pregação e ensino dos mestres. Será que eu estou falando bobagem? Tem maior poder de penetração. Daí vai mais um parênteses. Para aqueles que não vêem problema nenhum de ouvir música do mundo, qualquer música que seja, a gente tem que se adaptar à cultura. Você já brincou comigo aqui sobre aquela, alguns já, né? Acho que só o Gelda. Pensando em música, né? Vamos todos lá, vai todos comigo, vamos lá. Tudo que eu falar você vai repetir, tendo em conta a música, tá bom? Tudo que eu falar você vai ter em conta a música, vai ter em conta o ritmo e a melodia, pelo menos o ritmo e a melodia, tá bom? Vamos lá. Queima, vai, esse aí vai repetir. Queima, 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 queima. Queima, 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 não é queima, é queima, 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 queima. Você, como é teu nome? Carlinhos. Carlinhos, por favor, qual é a cor da clara do ovo? Rápido. Amarela. Hã? Amarela. Amarela? É amarela a clara do ovo?
É amarelo? Por que ela respondeu amarelo? E aí você disse que ouvir música do mundo não tem problema? O poder da música influencia de tal maneira que nós perdemos a razão, nós respondemos com coisas equivocadas com aquilo que sabemos. Quem não conhece o ovo? Quem não sabe a cor da clara do ovo? Não é só você não. Para todo mundo que eu faço essa brincadeira, não respondo. Aqueles que conseguem responder demora, gagueja para saber, para depois conseguir dizer que a clara do ovo é branca. Custa dizer. Quem está entendendo então? Amém. Nós precisamos ter em conta essas realidades. Precisamos ter cuidado. Não há pregação, não há evangelho. Nós não conseguiremos viver aquilo que nós estamos recebendo de Deus, se na nossa prática lá fora nós não estamos conseguindo evidenciar. Mateus 28, 18 a 20 fala do discipulado. Discipulado é o exemplo ensinado e praticado do Evangelho. Não tem jeito, discipulado não é só trazer ensinamento. Discipulado tem mais a ver o seguinte: a pessoa que está discipulando, você está com a pessoa, e no modo de acompanhar a pessoa vai estar vendo um texto da palavra e vendo como é que a gente interpreta na prática isso que a Bíblia ensina. O ensino visa proporcionar o entendimento, a solidificação e a assimilação da fé no Evangelho. Não se deve dispensar ou negligenciar o nível da informação por se supor ter chegado ao nível da fé. Também não se deve dispensar ou desprezar os níveis de informação e de fé por se supor ter chegado ao nível do entendimento. À medida em que se cresce no nível do entendimento, melhor se reconhece a importância dos níveis da informação e da fé. Quanto mais você crescer no nível de entendimento de acordo com o Evangelho, mais você vai perceber a importância da adequada informação e da verdadeira fé. A fé não tem a ver com a intensidade. A fé tem a ver com o seu conteúdo, com o objeto da fé. Nesse texto de Isaías 53 que eu citei, lá não diz que é para ter muita fé. Para que o saibais e me creiais. Não é para ter volume grande de fé. Nossa fé deve brotar e ser sempre regada e cultivada por constante e correta informação da verdade do Evangelho. O entendimento do Evangelho deve trazer distintamente a fé do Evangelho para melhor edificar e consolidar a fé no Evangelho. O entendimento que não consolida a fé no Evangelho pode ser descartado. Há muita coisa que é conhecimento que pode ter alguma importância, mas se não contribui para a solidificação da fé no Evangelho, deixa aquele para lá. Vamos buscar aquilo que consolida a nossa fé no Evangelho e que nos faz frutífero para a glória de Deus. Pelo amor de Deus. O entendimento deve levar-nos a aprofundar raízes no Evangelho e produzir em nós um coerente e consistente crer, viver e compartilhar o Evangelho. Consistente o quê? Crer, viver e compartilhar. Viver o nível do entendimento, cultivando e fortalecendo o nível da fé, com informações sobre o Evangelho, é segurança de permanecer em Cristo e como Cristo. Permanecer em Cristo e como Cristo, sendo discípulo, procurando seguir as pegadas dele. Não se iludam, meus amados. Muitos dos discípulos de Jesus, que só estavam no nível da fé, no nível do crer, o abandonaram quando não entenderam o sentido de uma das suas mensagens. Em João capítulo 6, quando Jesus fala para a multidão: olha, os pais de vocês, está falando dos judeus, os pais de vocês comeram maná no deserto, mas morreram todos. Aqui está o pão vivo que desceu do céu. Os judeus ficaram escandalizados: o que é que ele pensa que é? Ele está chegando maior que Moisés?
começaram a ir embora, ficaram só os discípulos, mas era uma multidão. Era uma multidão. Jesus, então, como sempre fazia, de reunir com os discípulos para assegurá-lo mais, para aprofundá-lo mais na verdade. Disse: olha, quando eu falei que eu sou pão vivo que desceu do céu, os judeus ficaram escandalizados. Deixa eu dizer para vocês uma coisa: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Se alguém não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá parte comigo no reino do céu. Como é que os discípulos reagiram agora? Foram embora. Começaram a dizer assim: ele pirou. Como é que ele vai dar sua própria carne para comer, seu próprio sangue para beber? Ficaram escandalizados. Então, abandonaram. Quantos ficaram daquela multidão? Quantos ficaram? Só os 12. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. A razão por que os 12 permaneceram firmes é porque eles reconheceram que Jesus tinha as palavras da vida eterna. Amém. Primeira coisa: Senhor, Jesus disse: o que Jesus falou com os 12? Vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem me abandonar? Estamos vivendo uma época que, para começar, olhando para a maioria das nossas igrejas hoje, Pastor Marcos, amados irmãos, nós estamos vivendo aquilo que eu já estava como que antevendo. A questão da pandemia, eu falei: olha, é impossível saber como é que vai ser a igreja depois da pandemia. Eu falei: vai ter pessoas que precisa pegar muito mais a importância de frequentar e participar dos cultos, porque vão perceber como é difícil viver não estando em comunhão, não participando dos cultos. Mas terão aqueles que vão acostumar a ficar em casa, e eles vão pensar que não precisam mais ir nos cultos, que eles conseguem ficar lá, não viu mudança nenhuma. Vão conseguir lá. O número de participação nos cultos tem diminuído muito. A contribuição dos missionários tem diminuído, porque a frequência dos membros do culto tem diminuído. E se diminui aqui, também diminui a entrada. E diminuindo a entrada na igreja local, também diminui a contribuição para os missionários do campo. Principalmente no meu caso, que eu estou lá no campo. Aquelas igrejas que gentilmente entraram em contato para comunicar comigo, porque eu só estou coordenando missões, para dizer que para não faltar com o dinheiro dos missionários, ia faltar com a minha contribuição. Não ia contribuir mais com o meu salário. Graças a Deus. Então eu agradecia aquelas igrejas comunicadas, graças a Deus. Aqui eu, se eu precisar, tenho minha família. Tem minha família e tem um restaurante comunitário ali. Então aqui com pouca coisa eu posso ter comida todos os dias ali, menos o domingo. A razão por que os 12 permaneceram firmes é que eles reconheceram que Jesus tinha as palavras da vida eterna, e porque haviam crido e conhecido que Jesus é o Cristo, o Santo de Deus. Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Muitos têm abandonado a fé, creram, mas as 4 principais virtudes cristãs, naturalmente, pela força humana, se não for cuidado, as 4 principais virtudes cristãs, quando a pessoa mais precisa dela, parece que elas dissolvem ou desaparecem. Quais são as 4 principais virtudes cristãs? Fé, esperança, amor e humildade. Quais são? Quando a pessoa está diante de grande opressão, de grande luta, parece que essas 4 principais virtudes, parece que elas começam a diluir, começam a desaparecer. Nós precisamos então uns dos outros, que está vivendo a fé, que está vivendo o amor, que está vivendo a esperança, amém? E que está vivendo a unidade, amém, igreja? Amém. Quando nós estivermos na igreja, quando nós aprendemos a estar na igreja, não para sermos abençoados, mas para sermos canais de bênçãos. Então ninguém vai deixar a congregação porque está passando por luta, porque tem qualquer dificuldade. Desculpe. Deixa eu repetir isso. A razão por que os 12 permaneceram firmes é que eles reconheceram que Jesus tinha as palavras de vida eterna, e porque haviam crido e conhecido que Jesus é o Cristo, o Santo de Deus.
Nós precisamos crescer. Crescer, atingir e viver o nível do entendimento. Precisamos perseverar e ajudar aos irmãos a experimentarem isso. Não cresça sozinho. Cresça para poder ajudar os outros. Irmã Hilda já estava na igreja, já quando tínhamos uma vigília, boa parte da nossa vigília era sexta-feira, a noite toda. Numa das vigílias de sexta-feira, eu tive um arrebatamento de sentido. Não sei se a irmã Hilda estava lá, os outros estavam era criança. Não vai saber disso. E eu tive um arrebatamento de sentido. Eu me vi subindo uma montanha. Era uma estrada reta, subindo uma montanha muito íngreme, uma multidão incontável. E as pessoas estavam subindo para chegar no topo, estavam encorajadas para chegar no topo. Mas de repente dava moleza nas pernas, uma doença drástica nas pernas. E as pessoas começaram a sentir, as pernas começavam a olhar para fora da estrada. E a impressão que me dava é que queria achar uma maneira mais fácil de subir, e não subir nessa estrada tão íngreme. Mas quando te batavam o pé fora da estrada, pareciam lobos gigantes, os devoravam e eles desapareciam. E eu vi pessoas que caminhavam tão bem, como se estivesse caminhando em terra plana, estavam com aquela cara boa. E vi também pessoas que estavam indo e bruscamente dava aquela enfermidade na perna, mas nem olhava para os lados, continuava olhando para cima, aonde queria chegar, e arrastava o corpo, puxando só com os braços e arrastando o corpo, que não tinha mais movimento. Fiquei maravilhado com aquilo. E vi pessoas que passavam, caminhavam tão bem, viu aqueles caídos na estrada, e se arrastando, zombou deles. Mas lá em cima, mais acima, aquele que zombou teve bruscamente o mesmo problema nas pernas, e caiu e ficou prostrado. Vem aqui, pastor Martins, vem aqui, por favor. Eu vi aquele de que ele zombou lá atrás, pegar aquele que zombou dele, pegar aqui e com um braço só arrastava o seu corpo, e o corpo daquele que zombou dele só olhava lá para o topo. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que devemos querer para a nossa vida. Não importa se zombou, não importa se te prejudicou, não importa se te fez algo mal, se decepcionou em alguma coisa. Eu quero ajudar essa pessoa a chegar à glória. Nós precisamos crescer e atingir esse nível. Devemos consolidar os convertidos nos 3 níveis de relacionamento com Deus: saber, crer e entender. Se faltar a informação correta, a fé estará prejudicada, deformada, pervertida, falsificada, e produzirá falsos caminhos que manterão ou que conduzirão os seus adeptos à perdição eterna. Se o discípulo não chegar ao nível do entendimento, a fé dele pode se tornar apenas ritualística e emotiva, e assim inconsistente, incircunstancial, instável, infrutífera. Por outro lado, se o que supõe estar no nível do entendimento desprezar ou negligenciar o crer, ele estará apenas alimentando a si mesmo e aos outros com a letra que mata. Conhecimento seco e vazio fará da pessoa ondas bravias do mar, espumando as suas próprias sujeiras, ou como nuvens secas levadas pelos ventos de um elitismo intelectual morto, ou ainda como a árvore desarraigada, sem frutos, em plena estação frutífera, só ocupa lugar no quintal da lavoura, mas que não dá fruto nenhum. Se tem alguém assim que sente que não está dando fruto, arrependa enquanto é tempo, e peça para ajudar a adubar, que o Senhor, que através do Espírito, adube, e você se torne uma árvore frutífera para a glória de Deus. Enquanto é tempo. Uma pessoa assim ainda não entendeu que o conhecimento de Deus é primeiramente relacional, depois
racional e intensamente frutífero. Primeiramente relacional, depois racional e intensamente frutífero. E eu quero a sua atenção para Moisés. Moisés é um exemplo de líderes, também aos de hoje. Ele valorizava o povo que lhe fora confiado, mais do que a própria vida. Tem coisas que me doem muito, mas eu não me arrependo. Meus 2 últimos filhos não viveram com a presença do pai, são distantes. Não sou uma pessoa que foi criada juntos. Me dói terrivelmente. Há noites que eu não consigo dormir e pensar que eu não consegui ficar próximo. Fiquei muito longe. Não posso dizer que me arrependo. Eu vou encontrar gente no céu. Se vocês cuidaram dos meus filhos, da minha filha, eu sei que vocês estão cuidando. Nós estaremos eternamente juntos. Estaremos eternamente juntos. Moisés é um exemplo, como eu disse, aos líderes também de hoje. Ele valorizava o povo que lhe fora confiado mais do que a própria vida. E valorizava Deus e a sua presença e a vontade dele mais do que tudo. Em 2 realidades nós vimos isso. Deus falou para Moisés: olha, esse povo é muito rebelde. Eles não querem me obedecer. Vamos fazer o seguinte: eu vou honrar, você vai entrar na terra prometida, mas vamos fazer o seguinte: esse povo vai morrer todo mundo aqui no deserto, mas eu vou levar você e sua família. Vou levar você e sua família. Muitos de nós, perdão, se eu estou falando bobagem, muitos de nós não faz como Moisés. Se eu tá bom, se Deus vai me dar salvação, tá bom, que dano o resto, que bom o resto. Eu vou ser fiel, eu vou estar salvo. Mas Moisés não. Mas é Senhor, o Senhor tirou de lá, não foi para levar para a terra prometida, Senhor. Olha, Senhor, se o Senhor não se eu for para levar esse povo, se o Senhor não tiver misericórdia de levar esse povo, pode me matar também aqui. Eu não vou não, pode me matar aqui mesmo. Muitos de nós olhamos para membros da igreja, pessoas do nosso relacionamento, que se danem. Eu vou continuar firme. Quero continuar firme, mas não quero perder ninguém. Amém. Isso é ser cristão. Isso é ser sempre Jesus. Moisés já tinha tido experiência com o Senhor, quando ele falou: Moisés, olha, vamos fazer o seguinte, esse povo vai entrar na terra prometida, mas eu não vou não, porque senão eu vou acabar consumando todo mundo aqui. Esse povo é muito rebelde. Então eu vou mandar um anjo. O que Moisés falou? Se o Senhor não for conosco, não nos deixa sair daqui. Muita gente só pensa na mesma vida cristã, no ministério cristão, só pensa: não, eu quero ter sucesso. Se eu tenho sucesso, se o Senhor não quiser, para matar um anjo. Moisés não, o que eu quero é a presença de Deus. Que tal começar a dizer: Senhor, o que eu preciso é da tua presença. O que eu quero é ser mesmo, Senhor. Eu não quero chegar sozinho no céu. Eu quero levar minha família. Moisés disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo parecer deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca o meu nome do teu livro. Deus não ouve orações todas, não. Muitas vezes com lágrimas. Eu falei: Senhor, cura minha esposa dessa enxaqueca. Fala: Senhor, o Senhor deve ter alguma razão para não curar. Talvez porque se ela ficar curada, vai desviar do Senhor. Senhor, se for isso, coloca isso na minha conta. Coloca a questão na minha conta. Eu quero que ela fique curada.
Mas Deus não escuta orações todas. Então ele não me respondeu nisso. Até que ela não foi curada. Mas eu ainda continuo esperando em Deus que ela vai ser curada. Eu quero orar com você. A minha esperança é que a gente tenha aqui um recomeço. E para a igreja toda experimentar isso depende de cada um de nós. Senhor, eu quero estar de vida. Eu quero viver esse compromisso simples da fé do Evangelho, seguindo ao Senhor. E tudo que formos fazer será pelo poder de Deus e para a glória dele, não para nós. E estamos aqui para servir e não para ser servido. Pai querido, obrigado. Minha esperança é que o teu Espírito continue a falar aos corações de cada um, mas dá a lembrar a tua palavra, e que o Senhor ajude a cada um de nós a levar a sério isto no nosso cotidiano, porque Deus, o Evangelho transforma a vida. Nós queremos viver essa transformação. Senhor, esta é a tua palavra, esse é o teu Evangelho. Ele tem poder para transformar. Nós queremos viver e compartilhar, ó Deus, essa transformação, evidenciando-a no nosso cotidiano. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Geraldo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Servir a Deus. Só alguns avisos e algumas considerações. Duas. Primeiro, na quarta-feira passada a gente fez o GD lá na casa da minha mãe. Então a gente compartilhou um texto, e engraçado, interessante que a gente usou, eu particularmente precisei usar aquela ministração de quarta-feira, onde nós fomos ministrados na minha própria vida. Então a gente faz aquele encontro na quarta-feira e aquilo fica em nosso coração. Em determinado momento eu precisei usar, e eu lembrei, né, minha mãe, eu lembrei do que nós lemos, e aquelas perguntas que fizemos ali a Mateus capítulo 8, sobre Jesus Cristo dormindo no barco, e seus discípulos ali apavorados, porque o barco estava para virar, o vento era contrário, e eles: acorda, Senhor, estamos morrendo. E Jesus acorda e diz: homens de pouca fé, né? Homens de pouca fé. E Jesus repreende o vento, e o mar se acalma, né? Então eu usei aquilo. Vocês também devem estar passando por uma experiência como esta. Então, esse GD de quarta-feira, esse compartilhar da palavra, é algo tão simples como é simples a pregação do Evangelho. É uma comida simples que a gente não abre mão de tê-la. Arroz e feijão, por exemplo. O Evangelho é assim, não precisamos criar, inventar nada. Ele próprio faz isso. Isso que aconteceu aqui hoje no louvor, isso que aconteceu aqui hoje na pregação, isso que aconteceu aí no coração de vocês, é o Evangelho que transforma. Esse Evangelho, ele mudou a minha vida, e ele mudou a vida de vocês. E ainda algumas pessoas estão em fase de transformação, né? Também eu quero aproveitar e fazer a introdução ao que vai acontecer aqui no final da próxima semana, que é o encontro com Deus, onde as pessoas que estarão indo a este encontro, todos nós que estaremos indo, estaremos sendo o quê? Transformados pela simplicidade do Evangelho. Vocês verão como algo tão simples como o Evangelho tem o poder de mudar, o poder de transformar. Então, queridos, não abram mão disso. Não abram mão de sua Bíblia, de sua oração, do seu compartilhar da palavra na quarta-feira no GD, tá bom? Isso é alimento para a nossa alma. Outra coisa que eu queria falar também era em relação ao testemunho que a irmã Soraya contou aqui à frente, né? No momento que ela foi falar sobre dízimos e oferta, eu fiquei muito alegre, quase chorei ali ao lado do pastor Geraldo, porque tem época na vida da gente que você para e pensa: será que está valendo a pena? Será que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém? Todo mundo já parou para pensar nisso. E quando a irmã Soraya contou esse testemunho, eu fui edificado, eu pensei: poxa, vale a pena então, valeu a pena.
Se fosse só a irmã Soraya, se tivesse acontecido só com ela, com a família dela, já teria valido a pena todo esse tempo que nós estamos congregando aqui juntos. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês também, se tivesse a oportunidade, poderia testemunhar um pouco também do que esta igreja, através do evangelho simples, tem feito, tem transformado a vida de vocês, como transformou a minha, repito, né? Então, irmã Soraya, graças a Deus, seu testemunho foi muito edificante para a igreja e para mim em especial, né? Saber que Deus, Ele muda a vida das pessoas espiritualmente, intelectualmente, profissionalmente, emocionalmente, em todas as áreas, né? Como ela citou aqui, que antes, o primeiro emprego dela foi aqui na igreja, como secretária, eu lembro disso. Depois ela prestou um concurso público nos Correios, né? Está lá até hoje, graças a Deus. O pastor Geraldo perguntou pelo Micael, né? Cadê o doutor? Então Deus transformou a vida do Micael. Hoje o Micael é um advogado, a irmã Janinha, eu também. A vida de muitos irmãos aí, através do estudo, do valorizado estudo da palavra, que a irmã Soraya citou aqui, né? Que nós incentivamos. Sim, eu aprendi com o pastor Geraldo, ele me incentivou. O pastor Geraldo, ele, da PIC, né? Primeira Igreja de Cristo Gama, então, ele foi pastor, a gente criança, ele sempre incentivou a gente a estudar. Ele nunca permitiu que a gente só se dedicasse à obra, sem o saber, sem o conhecimento. Foi o que ele pregou aqui hoje, né? Para que saibais, compreendais e entendais, não é isso? Saber, compreender e entender, essas três coisas são importantes. Coisas que o Evangelho faz, queridos, muito simples. Muito simples. Quando Deus colocou no meu coração esse tema Evangelho que transforma, eu pensei nisso que o pastor Geraldo pregou aqui hoje. Simplicidade, que é isso que vai mudar. É isso que vai mudar o teu casamento, irmã Ju. É isso que vai curar a sua mãe, pastora Sandra. É isso que vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês. A mulher que está precisando aí que o esposo a acompanhe na mesma fé em Cristo Jesus. É isso que vai mudar a vida dele. Esse Evangelho simples que nós pregamos e procuramos pregar aqui. Queira Deus e tomara Deus que a gente não se soberbeça, né? Que nos torne, a gente não venha nos tornar pessoas arrogantes. Esse primeiro cântico que o Ministério do Louvor tocou aqui tem tudo a ver com o que nós precisamos voltar a ser, não é isso? Uma família, vivendo em amor, uma família unida. Cantamos e profetizamos na vida de cada um, não foi isso? Uma família, sem qualquer Então é isso que nós queremos ser, queridos. Às vezes é difícil, às vezes nós tropeçamos, caímos, mas com o perdão e a graça de Cristo chegaremos lá, tá bom? Amém? Graças a Deus. Então, o pastor Geraldo ele vai ministrar a bênção apostólica, que eu pedi para ele. Primeira coisa eu falei, pastor, você vai ministrar a bênção apostólica domingo e depois eu quero que o senhor pregue. Porque às vezes ele dá um perdido na gente quando acaba o culto, ele sai antes de acabar, e eu peguei ele dessa vez. Eu falei, vai ministrar a bênção apostólica, ele está ali ainda para ministrar a bênção apostólica, vai esperar o caldo também. Vai ter caldo hoje? Aí no final do culto? Chá? Muito bem. Pode subir aqui novamente, pastor Geraldo. Tem recados? Quem quer dar o recado? Você? Micael? Micael, pastor, aí o Micael vai dar o recado e o senhor vai dar a bênção apostólica. A paz, boa noite, tudo bom? Para acordar, né? Então, gente, em contrapartida ao chá, nós teremos também ali a rede de jovens, um picolé. Nós estamos vendendo para poder bancarmos a nossa próxima rede para fazer algo muito especial que nós nas próximas semanas anunciaremos. Será uma rede mais que especial, diferente das demais. Será para fechar o ano com chave de ouro. Então eu gostaria muito que vocês estivessem nos ajudando. É apenas quanto, Ruth? R$2,50? R$2. Diminuiu antes mesmo de começar a venda. Então, por favor, comprem apenas R$2 de picolé para estar ajudando a gente na rede de jovens. Amém. Vamos ficar em pé.